Oi, pessoal, tudo bem? Que maravilha, vocês aqui novamente presentes na Prosa com o Bertagli. Desta vez nós vamos aí tratar de um assunto, para mim, fantástico, que é o poder da empatia profissional. Eu tenho certeza de que a empatia ela tem um poder de mudar o mundo. Veja que interessante isso, né? Essa é a minha crença. Mas como aumentar a empatia e inspirar as pessoas a tratar os outros com mais respeito e calçando os seus sapatos? A empatia faz as pessoas ficarem mais fortes, mais resolutas. Ao longo da minha vida, eu tenho lido muito o autor de livros sobre inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Ele não é o criador do conceito, mas ajudou a difundi-lo por todo o mundo. Segundo a sua definição, existe a empatia cognitiva, onde entendemos a perspectiva da outra pessoa, refletimos sobre a sua situação e consideramos as forças que podem estar agindo sobre ela. E existe a empatia também, que nós conhecemos como emocional, que possibilita perceber sentimentos que não são ditos ou não são vistos pela leitura das expressões faciais, tom de voz ou outros métodos ou formas não verbais. Ambas as maneiras de empatia são úteis, principalmente no mundo corporativo. Contudo, para conversar sobre esse tema, eu vou chamar aqui para refletir e prosear comigo o amigo Bruno Fernandes, lá de Campinas. Oi, Bruno, que bacana, fantástica a sua presença aqui na Prosa com o Bertaglia, principalmente para tratar de um tema que eu julgo um tema super interessante no relacionamento das pessoas, nas suas atitudes, nas suas posturas, na forma como se comportam dentro das empresas ou fora delas. Nós vamos falar desse tema, mas antes eu queria dar as boas-vindas para você, Bruno. Ô, Paulo, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar participando aqui do Prosa com Bertaglia. Eu já vi alguns vídeos e fico muito feliz de estar participando, porque tem alguns amigos que participaram e foi sempre prosas muito legais. Então, assim, espero poder contribuir com a questão que a gente vai comentar hoje, que é um tema muito bacana. Que legal, Bruno. Você sabe que a prosa ela tem um propósito, o propósito aqui é disseminar o conhecimento. Eu considero que uma andorinha só não faz verão, por isso eu chamo pessoas que têm a habilidade, a capacidade, a experiência de vida e a vontade, logicamente, de compartilhar aquilo que elas vivenciaram, ou seja, o conhecimento. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre empatia e a importância da empatia? Vamos sim. Então, empatia é uma palavrinha mágica, né, que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então é uma palavra bem poderosa que significa ter a habilidade de entender a necessidade dos outros, né? Então, sentir o que uma pessoa está sentindo, colocar-se no lugar dela e ver o mundo pela perspectiva que ela vê, né? Então, quando a gente se coloca no lugar de uma outra pessoa e tenta entender o que ela está sentindo, né? Então, é ter a sensibilidade de entender aquele desconforto, aquela alegria, compartilhar de vitórias e de alegrias, né? Então, empatia é bem um tema que a gente vive diariamente, né? Que a gente olha o que está acontecendo com as pessoas, né? E tenta se pôr no lugar dela e praticar isso, né? Então, é bem o ajudar de forma de se colocar no lugar de outras pessoas e poder ter esse sentimento do que está acontecendo, né? Bruno, você sabe que eu fico muito feliz quando vem aqui as pessoas, né, com essa abertura, essa visão que você tem, open mind, jovem, né, jovem, já pensando dessa forma, eu acho isso muito bacana. Aí, e falar sobre um tema, né, que é sobre empatia. Ô, Bruno, qual que, na sua visão aí, qual que é a conexão entre a empatia, já que nós vamos falar da empatia no mundo profissional, né? Qual que é a Uhum. conexão, dentro da sua perspectiva, entre a empatia e o desempenho da pessoa? Paulo, dentro do mundo corporativo, né, a gente
quando a gente tem empatia pelas pessoas, a gente gera confiança, né? Então, isso gera conexão emocional. Então, se a gente vê algumas dificuldades como líder ou como liderado, né? Do que está acontecendo, do que está gerando uma dificuldade e algum problema para alguma pessoa, e a gente se põe à disposição, se põe no lugar dela e tenta ajudar, né? A gente está gerando empatia, a gente está gerando conexão emocional e a conexão emocional gera um conforto para aquela pessoa, né? Gerando esse conforto, ela vai conseguir ser mais produtiva, né? Ela vai ter um desempenho melhor, porque ela vai se sentir mais confiante, né? Ela se sentindo mais confiante, ela vai trabalhar de uma forma mais tranquila e ela vai conseguir dar as opiniões dela, colocar as ideias dela em prática e isso vai gerar um desempenho, inputs, insights que possam melhorar as construções, né, as coisas que a companhia está trabalhando naquele momento. Então, gera um desempenho, uma produtividade melhor por causa de conexões emocionais, né? Então, ela fica mais tranquila e consegue fazer esse trabalho. O tempo que eu trabalhei como gestor, hoje eu estou numa área de especialista, eu tentava praticar isso, de dar essa liberdade, gerar essa conexão para poder facilitar a liberdade dessa pessoa se expressar e jogar ideias para a gente conseguir sempre chegar na melhor forma de resolver qualquer situação e gerar um desempenho mais propício ao resultado. Que legal, muito bacana, Bruno. Até porque hoje em dia nós falamos muito da necessidade da criatividade dentro das organizações. Isso depende muito da postura, principalmente das lideranças, né? E essa conexão, é importante essa conexão que você fala, da empatia com o desempenho, porque a partir do momento que existe empatia, existe bom relacionamento. Aliás, nós falamos muito sobre a questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Já que nós ficamos Perfeito. um bocado de tempo dentro das organizações. E pegando esse gancho aí, o Bruno, uma das características e perspectiva que eu enxergo é a relação, já que você falou do desempenho, mas existe também a relação da empatia e do clima organizacional, né? Como é que você enxerga isso, Bruno? O clima organizacional é primordial, né, Paulo? Se a gente se sente bem no local que a gente está, onde a gente está atuando, se a gente se sente bem com as pessoas que estão trabalhando com a gente tem a sensação de bem-estar, né? É a mesma coisa que quando a gente está no nosso cantinho, na nossa casa ali, a gente ter aquela sensação de bem-estar. Quando a gente consegue ter isso dentro da empresa, da organização que a gente trabalha, né, a gente consegue atuar de uma forma mais leve, né? Atuando de uma forma mais leve, a gente consegue gerar e levar isso para outras pessoas. E isso faz com que a gente tenha um clima organizacional bacana, né? Então, eu acho que a gente conseguir fazer esse equilíbrio acontecer é muito importante, porque isso gera tanto produtividade quanto um baixo turnover de pessoas, né? A pessoa também pensa sempre em continuar na companhia por ela se sentir bem ali, então isso gera N situações que ajudam a organização a chegar nos resultados, né? Então é bem importante essa questão do clima organizacional e empatia é uma das ferramentas que faz isso acontecer, né? Muito legal. E aí tem um propósito bastante interessante, né, Bruno? Porque muitas vezes nós falamos de pesquisas de clima organizacional, nós falamos, por exemplo, de posturas gerenciais, de processo de comunicação dentro da organização, feedback dentro da organização. Se nós não colocamos as pessoas à vontade, entre aspas, logicamente, para trabalharem dentro da organização, o aspecto criatividade, logicamente, ele pode ser colocado em xeque, né? Ou seja, nós Uhum. exigimos que as pessoas sejam criativas, e quando eu falo criatividade aqui, Bruno, não é simplesmente pela perspectiva de que a pessoa tem que ser inventiva, tem que ser inovativa, não é só isso, é a capacidade de resolver problemas. E quando Perfeito. nós resolvemos problemas, né, significa um acesso a uma quantidade enorme de problemas
em função da posição que eventualmente você ocupa dentro da organização. Nem todo mundo é gerente, nem todo mundo é diretor. Muito pelo contrário, a estrutura é hierárquica, é uma pirâmide, não deixou de ser, por mais que nós coloquemos aí novas formas de estruturas organizacionais, a hierarquia ainda prevalece, né? O que você diz disso, Bruno? Eu acho, Paulo, que existe sim essa questão da pirâmide, né, de a gente ter a hierarquia e por mais que as coisas estejam mudando aos poucos, né, isso ainda existe. Mas hoje eu vejo que aos poucos as pessoas que estão na base dessa pirâmide estão tendo mais voz, né? Mais voz de várias formas, né? Participando de projetos, participando de cases de sucesso da companhia, podendo participar de pesquisas, né? E isso faz com que as tomadas de decisão sejam mais assertivas, né? Por quê? Porque a gente consegue avaliar o que o pessoa que está lá no chão de fábrica está verificando. Antigamente a gente tinha uma liderança um pouco mais engessada, né? Então a gente não conseguia ter esses inputs das pessoas que estão na base da pirâmide. E a gente olhava a pessoa lá de cima, o líder lá em cima, como uma pessoa mais séria, de mais difícil acesso, vamos dizer assim. E hoje, por causa dessas questões que as empresas vêm trabalhando, desses líderes serem mais empáticos, né, a gente consegue ter uma facilidade, não 100%, mas maior de acesso. E isso pode gerar várias informações e várias questões que possam melhorar ambiente de trabalho, produtividade, relacionamento, e assim vai, né? Então, eu penso que esse estilo de liderança é o futuro, né? Cada vez mais a gente trabalhar em conjunto e olhar tudo que está acontecendo em toda a cadeia é o que vai fazer com que as companhias cada vez mais cresçam, cada vez mais estejam no topo. A gente pode ver cases de sucesso de várias empresas que hoje são as principais, que são empresas que trabalham leve, trabalham a empatia entre pessoas, trabalham clima organizacional e não deixam de ser produtivas por causa disso. Bacana, existe aí um aspecto bastante interessante. Eu sempre gostei, como eu disse lá no começo, né, Bruno, eu sempre gostei de ler muito o Daniel Goleman, né, sobre inteligência emocional. Logicamente, existem alguns aspectos na inteligência emocional que são muito, de certa forma, às vezes, muito etéreos, né? E difícil de serem alcançados. Agora, você usou um termo interessante, que no passado, por exemplo, as lideranças eram muito mais inacessíveis dentro da organização. Isso é normal, logicamente, as pessoas ocupam uma posição dentro da organização, o tempo acaba ficando escasso, mais difícil, né? Então, as lideranças não têm, assim, todo o tempo do mundo para receber uma grande quantidade de funcionários. Mas eu vejo na empatia uma outra perspectiva também, Bruno, daqueles cafés que muitas vezes os líderes criam para que as pessoas possam participar e conversar com eles. Você já presenciou, já participou desse tipo de coisa também? Sim, sim. Já presenciei, já participei. Eu acho a ideia bem legal, porque a gente consegue ver outras perspectivas, né? E para a pessoa que às vezes está lá na operação que fala, pô, nunca vou chegar naquele cara, nunca vou conseguir conversar com aquele cara, né? Então aí ela consegue ter esse momento. Eu já participei até na companhia que eu estou hoje, né? Que eles faziam agora por causa da pandemia, deu uma parada, mas era mensal, pegava uma galera toda que ia lá e batia papo, conversava sobre negócio, conversava sobre família, conversava sobre N aspectos, né? E isso era bem bacana, era uma troca sem crachá, né? Era uma troca bem legal. Então, eu gosto muito da ideia, eu acho que é importante para mostrar para a galera que a companhia olha por eles também. Olha que bacana. Vou dizer para você, Bruno, o primeiro tempo, o primeiro bloco aqui da nossa prosa com o Bertaglia já foi, né? É um papo muito gostoso, é um papo leve, né? Informal,
é um assunto que é um assunto, ele é amplo, né? Então, Verdade. ele dá uma possibilidade de nós conversarmos muito, e o legal aqui é que dentro da empatia também, eu não estava, né, me referindo a isso, inclusive, mas eu gostaria de comentar que dentro da empatia, as lideranças, as pessoas, os mais experientes, ou aqueles que têm condições de dar espaço, eles criam oportunidades para as outras pessoas, né? Para os mais jovens, não necessariamente mais jovens, mas criar essa oportunidade. Bruno, vamos fazer o seguinte? Vamos tomar uma aguinha, um café e vamos para o segundo tempo? Fechado, vamos sim. Oi, Bruno, que legal, meu amigo. Muito bacana essa prosa nossa aqui. É um tema, bom, eu sou um apaixonado por esse tema, até porque acho que as pessoas deveriam cuidar de si e cuidar dos outros. Bruno, vamos desbravar um pouquinho essa parte da empatia. Como treinar, enfim, a empatia, Bruno? Olha, Paulo, essa é a pergunta que muitos líderes, né, se fazem diariamente, né? O que eu pratico, tá, Paulo? Eu tento ser referência nisso para que a minha equipe me olhe de uma forma que eu seja uma referência, né? Então, tento trazê-los para dentro do jogo, dividir relacionamento, dividir informações, fazer tudo em conjunto e sempre me colocar no lugar deles, né? Então, eles tendo essa facilidade, esse acesso de colocar os problemas na mesa junto comigo, né, faz com que eu possa tentar entender e tentar ajudá-los, né? Porque o papel do líder é achar soluções e ajudar a sua equipe a chegar no resultado, né? Simples assim. A forma que você vai fazer isso é que é o X da questão. Então, eu acredito muito que o entender as dores, o ir e ver, o estar junto, o andar lado a lado da equipe, faz com que essa empatia aconteça, eles comecem a te olhar como uma referência, gere um acesso e isso faça com que a gente consiga achar melhores soluções para os problemas, né? Então, se torna um ambiente mais tranquilo e fácil de trabalhar, porque todos têm sugestões e, às vezes, a minha opinião, se eu só for por ela, ela não vai ser a melhor, né? Aliás, o Bruno, muito sentido o que você está falando. Uma das coisas que eu tenho feito aqui na prosa com o Bertaglia, eu tenho uma grande quantidade de prosas já feitas, são mais de 120 prosas colocadas lá no canal, então tem temas diversos para as pessoas escolherem. E a escolha das pessoas para conversarem comigo, a escolha é baseada na empatia. É incrível isso, né? Uhum, É bem verdade. dentro desse esquema, dessa prosa que nós estamos tendo aqui. Muitas, logicamente, das pessoas, elas têm empatia comigo, então elas falam, pô, Paulo, eu gostaria de participar lá da prosa com o Bertaglia, eu acho que eu tenho o que contribuir, eu gosto muito do propósito, isso é muito bacana, eu fico muito feliz com isso, já muitas pessoas conversaram dessa maneira. E aí, o Bruno, tem um aspecto também que é o estilo de liderança, né? Ou seja, nós temos lideranças de vários tipos, né? E, logicamente, cada uma tem que se adequar a uma determinada situação. Mas eu queria trazer um outro ponto aqui, porque nós estamos falando da empatia, a importância da empatia, e lá no começo nós falamos um pouco sobre qualidade de vida dentro da organização. Eu queria extrair um pouco aí da sua juventude, o Bruno, no sentido de o que a falta de empatia pode trazer para o ecossistema, perdão, para o ambiente de trabalho. Como é que é isso? Como é que você vivencia isso? A falta de empatia pode gerar N situações ruins, né? Porque se você não tenta entender e não tenta... vou dar um exemplo de um artigo que eu fiz recentemente, né? Eu falo da sinergia entre a área de vendas e a área de logística, porque eu passei pelas duas áreas, né? Hoje estou na área comercial, mas a minha carreira foi pautada dentro da área de logística. Então,
essa sinergia, muito dessas coisas que acontecem de desconfortos entre uma área e outra, são gerados pela falta de empatia, né? Por um não se colocar, né, no lugar do outro, né? Se você tem um problema com um cliente e você precisa bater uma meta, você tira um pedido fora de rota sem comunicar a área de logística, né? E vice-versa, o entregador não vai até o local para entregar o produto porque vai se deslocar e era uma questão de negócio. Então, assim, a gente precisa sempre ter aquele equilíbrio de se colocar no lugar do outro, né? E não gerar um desconforto, porque o desconforto pode gerar atritos, pode gerar falta de produtividade, pode gerar estresse psicológico, mental e assim vai. Então, se você acorda de manhã e pensa, poxa, vou ter que ir de novo, fazer isso de novo, é tal pessoa de novo, é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Não tem algo de conexão com o seu dia de trabalho ou com alguém. Então, falta ali a praticar a empatia por alguma situação e ajustar esses pontos, né? Então, pode gerar N fatores ruins aí na companhia e no dia a dia, até pessoalmente para a gente, porque às vezes a gente traz isso para dentro de casa, né, Paulo? Chega o final do dia, tu chega em casa com algum desconforto, com alguma aresta que não foi aparada e acaba, às vezes, até refletindo isso na sua família. Você sabe que, o Bruno, é importante que você está falando, você tocou aí na expressão saúde mental, né? Ou seja, pelo menos a parte de desconforto, que é muito provocado por um desequilíbrio, né, organizacional, falta de comunicação, falta de feedback, falta de você se expressar bem para dizer para o outro, né, o que ele deve fazer, ou se ele está indo bem ou não está indo bem. Nós tivemos recentemente uma prosa com o Luiz Felipe Cortoni, falando sobre saúde mental. E a prosa foi sensacional. Até porque eu queria fazer aqui uma conexão entre o que nós estamos conversando com o que nós falamos com o Luiz Felipe Cortoni, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia onde se descortinou ainda mais essa parte, esse problema da saúde mental, né? E ele coloca claramente que a saúde mental, muitas vezes, parte das lideranças, ou seja, a forma como o líder trabalha. Agora, por outro lado, tem um questionamento também de como é que o líder cuida de si próprio, porque ele também tem problema mental, né? ou de saúde mental, vamos dizer assim. Né? Então, aquele líder que não tem uma característica de empatia, ele pode ter problemas sérios com o grupo no qual ele trabalha, ele pode, inclusive, criar uma barreira, tá certo, Bruno? Ele pode criar uma barreira de como ele não estabelece um relacionamento, uma comunicação, as pessoas deixam de trabalhar com ele, deixam de dar até feedback para ele, tá certo? Perfeito. Esse é o maior problema, né, Paulo? Eu acho que de qualquer equipe, né? Se o líder ele acha que ele está fazendo certo por ele não ter dado espaço para ninguém o ajudar, né? O ajudar a entender que não é aquele o caminho, ele vai continuar fazendo errado. E aí ele vai gerar uma desconstrução de pessoas, de resultados, dele mesmo, até porque ele vai estar sempre pilhado e estressado, né? Então, eu ouvia muito um antigo gestor falar que a gente não tem que fazer amigos dentro de trabalho. Assim, se a gente não fizer, ok, a gente está ali para trabalhar, mas se a gente fizer, por que não? Né? Então, assim, se você tem uma consideração por uma pessoa da sua equipe ou por alguém da equipe e aquilo gere uma conexão que ajude a equipe andar para frente, a todos se encaixarem ali, por que não? Né? Então, o feedback, ele é a melhor ferramenta que existe, né? Porque é por ali que você vai saber o que você precisa melhorar e o que você não precisa. Às vezes tem feedbacks que entra por um ouvido e sai por outro, né? Mas a gente tem que absorver o que vale a pena. Então, tem muita... Quem vai ter a melhor visão sua é a sua equipe.
né? Que é quem está com você ali todo dia. Se você não der espaço para eles te mostrar e te apontar o que você precisa melhorar, você não vai evoluir, né? E não evoluindo, você não consegue evoluir a sua equipe. Então, a empatia tem que existir aí também. É. O Bruno, você usou uma palavrinha aí que eu achei muito bacana, que é desconstrução, né? Ou seja, quando nós falamos de desconstrução, praticamente nós estamos interferindo num aspecto do relacionamento bastante importante. Eu tinha falado há alguns minutos atrás sobre a necessidade da empatia no processo de comunicação e de feedback, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas, a equipe, os colaboradores podem trazer algumas contribuições para a organização e para atividades e projetos da organização, e, logicamente, em relação ao líder, e se ele sente que não há uma empatia em relação a ele, daquele poder fazer um pouco mais, ele não vai fazer isso. Então, isso é muito importante dentro desse processo que se estabelece da empatia, até do relacionamento. E aí vem um outro aspecto, o Bruno, que eu queria cobrir um pouco também, porque o não ter empatia, porque nós estamos falando da empatia, mas o não ter empatia significa o seguinte: como é que eu faço a gestão de conflitos? Mas antes de você entrar nessa parte da gestão de conflitos, eu queria colocar um outro ponto. Como é que um gestor, um líder, fala que você não pode fazer amizades dentro da organização se você fica 5, 6 anos dentro de uma organização ou mais? Eu, por exemplo, na Unilever, fiquei 23. Né? Então, se você fica tanto tempo dentro da organização, quem são os seus amigos? Né? Verdade. Então, verdade. é um ponto de interrogação muito grande para a gente refletir um pouco sobre ele aí. Né? Uhum. É isso. Assim, Paulo, eu tenho alguns cases de sucesso na minha carreira com relação a relacionamentos, né? Então, graças a Deus, eu tento praticar isso. Já errei também, não faz parte, mas a gente aprende errando, né? Então, assim, em alguns momentos a gente precisa respirar e pensar e se pôr no lugar de outra pessoa e assim por diante. E os relacionamentos, né, eles podem gerar N situações para a gente interna e externa, né? Vou dar alguns exemplos, né, meus, né, que eu vivi, né? Pode gerar negócio, né? Pode gerar, pô, a pessoa vai pensar, esse cara ele tem uma forma de fazer que vai fazer com que a minha equipe chegue no resultado que eu preciso, né? Porque ele vai fazer com que esses caras caminhem da forma correta. Então, eu tive situações que, em um momento que eu estava desempregado, que eu tinha saído de uma corporação, uma pessoa que eu trabalhei no passado, que era de um parceiro, não era nem da onde eu trabalhava, me convidou para gerir uma equipe que ele tinha de um outro parceiro que ele estava trabalhando. E isso me gerou uma outra conexão, até com um amigo que já participou do Prosa, que foi o Luciano, que eu aprendi muito de network com ele, e isso vai gerando e vai fazendo tipo um quebra-cabeça, vai uma pessoa encaixando na outra e isso vai gerando várias conexões. E isso me fez chegar até você, me fez chegar até outras pessoas e vai indo, né? Então gera coisas boas, planta coisa boa, colhe coisa boa. E o inverso também é verdadeiro, né, Paulo? Se a gente não trabalhar relacionamento, não trabalhar empatia pelas pessoas, não plantar coisas boas, a tendência de a gente colher coisas ruins é grande, né? Porque no momento que a gente tiver uma dificuldade, se sentir desesperado ou sim precisar de um apoio, de um suporte, pode ser que a gente não tenha. Então, faça o bem, colhe o bem. Simples assim, né? Tenha empatia pelas pessoas. Hoje eu até, vou até compartilhar rapidinho algo que recentemente eu venho trabalhando, e através de um post de um amigo meu no LinkedIn, que ele falou que ele ia gastar meia hora do dia dele para ajudar pessoas, eu tive uma ideia junto com meu irmão de montar um grupo dentro do próprio LinkedIn para compartilhar vagas e tentar ajudar pessoas a ter visibilidade dessas vagas. Então, hoje a gente faz esse trabalho diário, a gente coloca vagas que a gente vai vendo no LinkedIn ali para tentar ajudar pessoas. Pô, pratique a empatia, 20 minutos, 25 minutos do seu dia para uma pessoa que está precisando pode ser a chave para ela.
Perfeito, muito bacana. É o líder que inspira, essa que é a grande verdade. Inspiração, eu adoro essa palavra, tem algumas palavras que para mim são chaves, né, nas coisas que eu falo. Bruno, vou dizer uma coisa para você. Essa prosa foi tão gostosa que ela está terminando. Perfeito. Tá? E em breve, passada a pandemia, nós vamos tomar um cafezinho, Bruno. Com Tá? certeza, Paulo. Tá Com bom? certeza. Vamos sim. Meu amigo, um prazer enorme falar contigo. Gratidão enorme pela sua presença aqui. Tá? Um abraço virtual, tá? De longe para você. Tá bom? Tá Ao bom. infinito e além. Ao infinito e além. Agradeço. Obrigado, Paulo, pelo convite. Espero que a turma tenha gostado. Estou sempre à sua disposição. Um grande abraço. Esse aqui é um trabalho em equipe. Nós vamos divulgar. Espero que as Então, pessoas gostem. Ok? O que nós valeu. fazemos em vida ecoa pela eternidade. Abração. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.